Oi, gente, aqui é a Thay do canal Storytime e eu estou postando uma série de vídeos a respeito de reflexões do mês de Elul. Tem um vídeo que fala disso, tem uma playlist sobre isso aqui. Mas esse vídeo não é sobre isso, é uma reflexão, mas sobre outro assunto e um assunto que eu evito falar em público. Então, eu tenho um vídeo de um ano atrás, de quase uma hora, onde eu falei muita coisa sobre o que eu tava achando. Era o início, né, da guerra, do Hamas, esse conflito todo, 7 de outubro, né, quando isso tudo aconteceu. Uma hora de vídeo. Na verdade, foi muito desabafo, na real, sabe? E aí, esse vídeo tá aqui no canal e eu ocultei. E eu pensei, não vou postar isso, então talvez eu libere esse vídeo. Na verdade, eu até tenho uma curiosidade de assistir de novo, sabe? Pra fazer um. Tipo, quase um ano se passou, sabe? Então, eu nem lembro direito tudo que eu falei, mas. Enfim. Então, eu tô aqui pra falar disso. Tô aqui pra falar um pouco desse assunto. E eu vou. Nesse vídeo em específico, eu vou silenciar os comentários, porque a internet tá um pouco complicada com relação a isso. E eu não tô afim de ser xingada e nem ameaçada de morte de novo. Então. é, E olha que eu nunca postei falando sobre isso abertamente, sabe? Assim, tipo, eu tenho meu Instagram, meu WhatsApp, posto stories, status, mas assim, pra pessoa ter meu número do WhatsApp, no mínimo, sabe? A gente tem um mínimo ali de convivência. E o meu Instagram é fechado. Eu não aceito qualquer pessoa no meu Instagram. E às vezes tem solicitações ali que ficam meses, gente, tá? Pessoas que eu conheço, que eu convivo. E eu fico pensando duas vezes, será que eu aceito mesmo essa pessoa? Porque por isso que eu acho que eu me sinto, talvez, sabe, mais à vontade pra postar certas coisas nas minhas redes sociais. Olha que eu não posto tudo, hein? Porque ele é fechado, porque ele tá ali entre amigos, então eu me sinto menos julgada, por assim dizer. Então, é isso. Estou falando desse assunto aqui. Vou silenciar esses comentários. O que não vai impedir, né? Por exemplo, nos outros vídeos os comentários estão abertos. Eu espero sinceramente que as pessoas não saiam daqui, sabe? Tipo, porque é isso. Hoje em dia tudo é virar xingamento, tudo é isso. Pra ir lá, pra, sabe, postar coisas pra provocar e sei lá o quê. Como aconteceu no meu TikTok, tá? Tipo, gente, meu TikTok só tem, sabe, tipo, é dancinha, é coisinha tão, tipo. E tinha lá uns negócios, mas aí eu vou e apago, entendeu? Porque é isso, é minha rede social e eu não sou obrigada. Então, vamos lá. É, Só pra contextualizar, né? Eu faço parte da comunidade judaica. Eu sou judia, a minha religião é o judaísmo. E hoje, por um acaso, eu já tinha feito a inscrição antes, mas eu não sabia se eu ia para uma palestra, né? Uma mesa, um bate-papo. E aí eu vim pra casa depois do trabalho. Na verdade, eu ia trabalhar. Na verdade, eu vim pra casa pensando em trabalhar. Só que eu tô sem Wi-Fi. Tipo, caiu meu Wi-Fi. Aí eu fui, chamei um técnico, ele veio, não arrumou e não sei o que. E tipo assim, eu não vou conseguir trabalhar mesmo, então. Dane-se, eu vou lá pra palestra. E aí eu fui. A palestra aconteceu no Museu Judaico, tá acontecendo o Festival Literário, acho que é a terceira edição lá, e em parceria com o IB, o Instituto Brasil-Israel, eles trouxeram o Gerson Baskin. Ele é um ativista mundialmente conhecido, é, por conta de negociações de paz, né, por estar envolvido nisso. Ele é judeu também, ele é israelense, ele é um americano israelense, né, melhor dizendo. E, e aí ele foi falar um pouco, o tema, né, geral, assim, desse festival literário é como reparar o mundo. E essa primeira mesa, né, que está inaugurando, tá estreando essa semana, né, a mesa um, como terminar uma guerra. E aí,
o Oriente Médio tem diversas guerras acontecendo ao mesmo tempo. A que eu acabo sabendo mais e o que eu tô mais inteirada é a guerra, é o conflito de Israel. As pessoas falam conflito de Israel-Palestina. Eu confesso pra vocês que. E, de novo, sabe, eu tô dando toda essa contextualização pra falar que eu, como judia, eu confesso que. E tendo amigos que estão em Israel, enfim, eu acabo tendo uma visão, um olhar pra isso. Não vou dizer que é imparcial, não é. Mas eu vejo um conflito Israel versus Hamas, tá? Já começo por aí. E a gente tá nessa guerra, essa mais recente, não é a primeira guerra, já né, vivenciamos diversas outras guerras aí, a gente já enfim, né? Mas essa é a mais recente, essa ainda continua. E o Gerson Baskin, né, ele vem falar um pouco disso. Ele tem um caso que é muito conhecido, que é do soldado Gilad Shalit. E esse caso do Shalit, ele foi um soldado que ele foi sequestrado e ele ficou em cativeiro em Gaza. Eu não lembro quantos anos. Não sei se é 5 anos, 8 anos, 10 anos, eu não lembro. Mas assim, foi muito tempo que ele foi mantido refém, que ele estava nessas condições aí. E o Gerson Baskin, ele foi a pessoa que conseguiu fazer aí uma ponte de negociação, né? Então, ele atua nesse papel de mediador, né? E aí, graças ao Gerson Baskin e outras forças envolvidas, né, um acordo foi feito entre o Hamas e o governo israelense, e para que o Shalit finalmente pudesse voltar para casa. Nesse acordo, 1.027 prisioneiros palestinos foram soltos em 2011. Isso foi algo que até hoje isso é muito comentado em diversas comunidades, né, em diversos locais. E tá sendo mais falado e ganhando mais notoriedade ainda agora, porque a gente não tem só uma pessoa que está sendo mantida refém em Gaza. Neste momento que eu vos falo, nós temos 101 pessoas que estão ali mantidas reféns. E então o Gerson Baskin foi para falar um pouquinho. E ele tava falando inglês, então no começo eu patinei, eu tava tentando prestar atenção, mas eu já tava muito cansada e o meu inglês não é tão bom assim. Então eu ia pescando algumas coisas, chegou um ponto que eu falei, ai gente, não tá dando não, vou pegar um fone pra traduzir. E aí eu peguei um fone, o instituto eles têm, então você pluga assim o fone e tem uma tradução simultânea que tá acontecendo. Ele fala e o tradutor vai no fone. E aí o Gerson, o Baskin, ele começa falando sobre isso, de que desde que ele era mais novo, ele tinha essa coisa, sabe, de brigar pela paz, de querer uma paz no mundo e de tentar dialogar com as pessoas. E aí ele fala de. Teve uma parte, acho que ele falou que por 2 anos lá em Israel, lá tem bairros e tem cidades, acho que é assim que fala, que é completamente árabe, dentro de Israel, tá? Então ele morou em Jerusalém por 30, 40 anos, eu não lembro. Eu não sei onde ele tá morando agora, essa parte eu não entendi. Mas ele morou bastante tempo em Jerusalém e ele passou 2 anos num bairro, numa cidade completamente árabe. A pessoa que estava fazendo a mediação até chegou a falar que a maioria era árabe. Ele, não, totalmente, era totalmente árabe. E aí ela mediadora perguntou, né? Nossa, mas como é que foi estar junto com eles e as diferenças culturais do idioma e não sei o quê. E ele falou, levou um tempo para eu poder entender, né? Aí ele brincando, ele falou, por exemplo, para eles, para você mostrar que você já tá satisfeito, você tem que deixar um pouquinho de comida no prato. Você não pode comer tudo.
Porque se você comer tudo, o anfitrião vai entender que você não está satisfeito e vai colocando mais comida no seu prato. E ele levou um bom tempo pra perceber isso, porque ele ficava sem graça, né? Tipo, pô, já comi tudo, eu já tô cheia, a pessoa colocou mais comida, vou comer tudo. E aí a pessoa vai e enche de novo, né? Ele falou que é a mesma coisa do chá, né? E aí eu conto experiência minha, né? Eu passei uma noite numa tenda beduína e, enfim, a gente foi recebido por um sheik sunita, né? Muçulmano sunita, e ele ofereceu pra gente chá, e aí ele falou disso, né? Desse costume que chá não, foi café que ele serviu, acho que foi café. Que ele falou assim, o ideal é você aceitar no máximo 3 copos, no terceiro já deu, né? Já tem que ir embora, mas não, mas você tem que deixar um pouquinho pra um sinal de respeito e de que você tá satisfeito. Então, tipo, enfim, né? Foi legal ouvir isso do Baskin e, tipo, falar, nossa, eu passei por isso, uma noite ali, entendeu? Então ele falou dessas diferenças culturais que levou um tempo pra ele se adaptar. E uma das coisas também que ele comentou foi essa necessidade de tentar entender o outro, por mais diferente que o outro seja. E de que ele trabalhou durante muito tempo na área de educação, no governo também. E, e ele chegou a atravessar a fronteira e foi para casa dos palestinos. Ele ficou horas no estacionamento conversando com jovens da Palestina, porque ele queria entender. Eu quero entender o seu dia a dia, eu quero entender a sua dor, eu quero entender a sua queixa. E aí ele disse que depois foi parar numa casa que tinha uns 30 palestinos e ficaram 6 horas lá conversando e ele ouvindo. Então isso deu uma visão para ele de muita coisa. E ele contando isso, né, nessa roda de conversa, nossa, assim, é muito. É muito tocante isso, sabe? Porque principalmente quando a gente tá em polarizações e tá todo mundo, claro, defendendo a sua causa com os seus motivos, você não tá muito disposto a ouvir o outro lado. Você quer ouvir o seu lado. É muito difícil. E, por exemplo, o fato dele ter ido, sabe, sozinho. Tipo, cara, eu não teria essa coragem, de verdade, sabe? Ainda mais, imagina, tá numa casa ali com 30. Eu não iria. Então, assim, tipo, eu acho. Eu não sei se hoje em dia também, depois de tudo isso que, né, que aconteceu, não sei se ele iria também, viu? Mas é claro que ele tá contando de uma outra época, isso foi anos atrás. E, e aí eu fiz algumas anotações, assim, ele falou bastante coisa, sabe? E aí uma coisa que ele falou a gente tá se matando há centenas de anos. Há centenas de anos. Então, isso tem que parar. E aí ele foi falando isso, sabe? E existe sim, gente. Existe uma rivalidade e muito antiga entre o povo árabe e o povo judeu. Não é de hoje isso, sabe? E, e eu já conversei, eu já tive até algumas discussões amigáveis, mas ainda assim discussões com alguns amigos meus que são muçulmanos, né? E eu lembro, por exemplo, de um que a discussão depois aumentou um pouco, sabe? Porque ele ficava, antes era muito melhor, quando não existia o Estado de Israel, a gente conseguia viver em paz aqui. A gente não tinha rivalidade com os judeus. E eu, tipo assim, opa, pera lá, não era bem assim não, hein? Que os judeus tinham que pagar impostos. E ele, tipo, ué, e daí? Pelo menos não tá morrendo igual né, nos outros países. Então, sabe aquela coisa meio tipo de subordinado? De tipo assim, olha só, o outro ali vai te matar. Eu não vou te matar. Mas você vai ser um subalterno aqui, você vai me pagar os seus impostos e tudo mais e vai ficar aí na sua, tá? Você não tem direitos igual todo mundo aqui, mas pelo menos você vai viver. Então, assim, sabe, eu falei isso pra ele, né? Tipo, eu falei. Então, tudo bem. Tipo, é isso, tem que ser um subalterno, tem que estar abaixo ali, não pode
ter a sua soberania, tem que viver sempre pra baixo, sempre cabisbaixo, e ele, tipo, é. E eu, assim, mano. Mas, eu não sei, é muito complexo, sabe, gente, falar desse conflito, e eu acho que qualquer pessoa que vai tentar falar sobre isso precisa estudar muito, 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 muito. E olha que eu leio bastante livros, eu vou a muitas palestras, eu assisto bastante coisa. Diria até que eu sei muita coisa. E ainda assim eu não sei quase nada, gente. Porque é muita coisa mesmo, sabe? E pensar que, por mais que você diga, não, porque esse conflito é atual e não sei o que, gente, pra você conseguir entender um pouquinho que seja ali, você vai ter que voltar muitos séculos. Porque muita coisa que acontece hoje, nesse conflito, ali naquela região, é respingo de muita coisa que já aconteceu lá atrás, sabe? E principalmente essa questão, sabe? Os judeus sabem como é viver num mundo em que não existe Israel. E eles não estão dispostos a voltar para essa situação. Tanto que, assim, eu confesso para vocês, eu tô aqui no Brasil, tô aqui de boa e tal, mas, tipo, na mera menção da não existência de Israel, isso me assusta muito, sabe? Porque você tem uma longa história de perseguições, de mortes e muita coisa, então meio que, sabe, assim, você sabe que, tipo, cara, se por um acaso voltar a dar merda, qualquer coisa que seja, você tem pra onde recorrer, sabe? Você tem a quem pedir ajuda. É diferente, né, de antes, que você só fica calado, abaixa a cabeça, é isso aí. Você é abaixo de todo mundo. Levou quantos séculos para, por exemplo, na França, os judeus franceses conseguirem os plenos direitos, como um francês, sabe? Você sempre tratado como alguém que tá abaixo. Então, não vão abrir mão disso, de uma soberania, de ter um país agora. Então, é complicado, sabe? É um assunto, assim, muito complicado. Mas é isso. Centenas de anos de muita morte, isso tem que parar. E, e aí ele conta, né, que ele, né, como eu citei pra vocês no início desse vídeo, que em 2011 teve toda essa negociação pra poder libertar o Shalit, né, esse soldado que ficou tantos anos ali preso nas linhas inimigas, e ele acabou desenvolvendo uma certa amizade com um membro do Hamas, uma amizade assim entre aspas, porque como ele era o mediador, né, ele conversa daqui, conversa dali, e fala, e negociações às vezes levam semanas, levam meses, às vezes anos, né? Então eles tinham uma certa um contato acaba sendo até cordial. Imagina você falar com uma pessoa, não vou dizer que todos os dias, mas mesmo que seja assim, sabe, com uma certa distância de tempo, mas você tá há anos em contato com aquela pessoa. Então, perguntas como é que tá sua família, tá tudo bem por aí? Eles se faziam, sabe? Então, eles tinham uma troca assim, não vou dizer que eram best friends e tudo mais, mas eles chegaram a ser amigos. Olha que coisa, né? Um israelense amigo de um membro do Hamas. E aí ele contou também uma história de um árabe, eu não lembro, eu não consigo lembrar muitos detalhes, mas que ele foi numa conferência, o Baskin, né, ele foi numa conferência, e aí ele conversando com esse árabe, né, não sei se é muçulmano, eu tenho dificuldade Eu não entendo muito, tá, gente, assim, dessa parte, assim, mas que era a primeira vez que esse árabe, ele falava com um israelense. E aí o israelense, nesse caso, né, ele tipo assim, caramba, é, olha que louco, eu tô falando com alguém que tá em comícios e um monte de coisa a respeito dos conflitos de Israel ali, do Oriente Médio e tudo mais, e eu sou o primeiro israelense que ele conversa. E diversas outras tentativas de conversa, infelizmente, ele diz, né, não puderam ocorrer por conta do Hamas, então iam ter conferências para falar, né, para juntar palestinos, israelenses, para que eles pudessem conversar, para que eles pudessem dialogar, que teve países que toparam ser países sedes para acontecer essa mediação.
Mas aí o Hamas não deixou, não liberou, então não foi pra frente. E aí, sobre a questão desse amigo, né, do Hamas, ele diz que depois do 7 de outubro, né, de que foi quando começou esses ataques mais recentes do Hamas, deu toda aquela merda ali. Ele chegou a mandar mensagem pra esse cara, né, pra esse amigo, pra perguntar se estava tudo bem com ele, com a família dele, porque depois que Israel começou a tentar entender o que estava acontecendo ali, a tirar os terroristas de dentro ali do território, começou a atacar, né, a bombardear ali Gaza. Eu acho que vocês, né, que estão vendo esse vídeo talvez saibam disso. E aí ele foi perguntar pro cara, né, tá tudo bem? Eu vi na TV a sua casa foi bombardeada. E aí esse cara não respondeu, não falou, mas depois ele viu na televisão que esse cara, né, do Hamas, ele deu uma declaração e ele tava falando lá do Líbano, na TV, na emissora, que, tipo assim, que vai acontecer de novo. O 7 de outubro foi o início e a gente não vai parar até matar todos eles. Isso são declarações que provavelmente eu posso até ter visto esse vídeo, sabia? Eu vi tantos, mas é que, sei lá, acho que todo mundo do Hamas fala isso, sabe? Eles falam que eles vão fazer de novo, eles vão atacar de novo, eles vão matar não só os israelenses, mas no geral, todos os judeus do mundo, sabe? Tipo, eles volta e meia falam isso, então. E aí, ele se sentiu muito mal, o Baskin, né, com relação a tudo isso. E aí ele publicou uma carta que depois foi lida por milhões de pessoas, que falava disso. Nossa, eu pensei que você era meu amigo, e aí a gente tá em toda essa tragédia que aconteceu aqui, amigo. E você tá comemorando na televisão. Você tá dizendo que foi incrível tudo isso. Eu pensei que a gente estivesse juntos nessa, por uma luta por paz. A gente tá aqui na posição de mediadores, a gente tá tentando mediar, tá tentando acalmar os ânimos de todo mundo, e você vai na TV pra comemorar que tem gente sendo estuprado e morrendo? Eu não tô comemorando que tem palestino morrendo. Pelo contrário, tô preocupado. Mas você tá comemorando, enfim. E aí ele fala isso, né, dessa carta, mas e nessa carta ele fala: eu não quero mais falar com você, eu não quero ter pessoas como você perto de mim. Só que chega um momento que o tempo passa, tem reféns que estão sequestrados e você precisa de mediação, você precisa de negociação. E é o momento que alguém chegou pra ele e falou: cara, você não precisa ser amigo dele, mas alguém tem que manter o diálogo. Se você, que é o mediador, tá cortando o diálogo com eles lá, e o que vai sobrar pro resto? E aí foi um momento que eu senti, sabe, que talvez ele tenha se arrependido um pouco de ter publicado essa carta. E ele voltou a mandar mensagem pra esse cara, né, pra falar a respeito de negociação, de mediação, de tentar acordo de paz. Por mais difícil que fosse, né, mas alguém tinha que fazer esse papel, alguém tem que falar sobre isso. E um mês depois ele teve resposta. E, de novo, nessas negociações, esses acordos que são feitos, muitos deles sigilosos, levam semanas, meses, às vezes anos para conseguir chegar em alguma coisa. E aí ele começou a contar de uma negociação mais recente que está acontecendo, que faz uma semana que um acordo aparentemente está avançando. Eu acho que eles vão liberar mais alguns dos reféns, poucos, mas vão liberar. Acho que, pelo que ele deu a entender, ele recebeu uma ligação hoje, né? Que eu assisti a palestra hoje. Ele falou: foi hoje que eu recebi a ligação, que aparentemente 3 dos sequestrados que estão vivos vão ser devolvidos e 2 corpos, né? Então, quando a gente fala dos sequestrados, a gente também tem que lembrar das pessoas que morreram em cativeiro, mas a família merece se despedir e fazer um enterro digno, né? Então, a luta também é para que se traga esses corpos. Então, até mesmo o corpo de gente morta tá entrando na negociação, porque é isso, né? As pessoas querem que seja devolvido. Inclusive, teve uma operação de alguns soldados israelenses que estavam em Gaza, que eles estavam procurando a cabeça de um dos soldados.
Eles sabiam que o soldado estava morto e tudo mais, chegaram a achar o resto do corpo, mas tava faltando a cabeça, e aí eles fizeram investigação pra tentar achar e coisa e tal, enfim. A cabeça tava num freezer de uma sorveteria lá. E é zoado isso pra um caramba, sabe? Ai, mas é isso. E aí ele falou também que 70% dos israelenses, eles querem novas eleições, eles querem fazer um acordo para trazer os reféns, e na verdade, antes mesmo do dia 7 de outubro, antes de tudo isso, fazia um ano, tá, que toda semana tinha manifestação em Israel contra o governo, contra medidas do governo, e depois do 7 de outubro, obviamente, né, essas manifestações elas pararam, até porque a prioridade ali é olhar para os reféns, é olhar para quem tá machucado, é olhar para as famílias. E teve uma coisa assim que ele falou, né, sobre como o povo tá se sentindo assim largado de certa forma, porque você não tem uma liderança confiável. O Netanyahu, ele ele tá pensando nele, né? E pra ele faz sentido manter essa guerra, porque ele tá sendo acusado de corrupção, muitas das falhas que aconteceram foi por conta dele, e é óbvio que é difícil também, sabe? Porque se você olha para a opinião do mundo, Israel não deve existir, ponto final. Aí o que que você faz com os israelenses que moram ali? Ah, mata tudo, sabe? Tipo, é basicamente isso. É o que eu vejo nas redes sociais, é o que eu vejo em muitas manifestações. As pessoas, elas não querem dois estados, um estado palestino e um estado israelense. A impressão que me dá, tá? E com base em tudo que eu tô lendo e tudo que eu tô vendo nesse último ano. As pessoas querem que Israel deixe de existir e que só existe o Estado da Palestina. E é uma situação complicada, porque Israel não vai deixar de existir. A gente tem que brigar por uma solução de dois estados e não de um só. Não é só existir Israel. Da mesma forma que não é só existir a Palestina, é que existem os dois. E é o que acontece quando você vai para um extremo, cara. E eu vou dizer pra vocês, assim, no último ano eu refleti, mudei de visão diversas vezes. Eu não vou mentir pra vocês. Eu sinto muita raiva, sabe? Porque é isso, você vê o ódio e você tá sendo exposto a esse ódio, chega um momento que ele também te contamina, sabe? E eu sei que muita gente vai falar Palestina livre, Palestina livre, Palestina livre, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E sim, os palestinos eles estão sofrendo bastante. Só que é isso, eu tô preocupada com a dor do meu povo. Eu vou priorizar a dor do meu povo. Porque eu tô vendo que o resto do mundo não tá preocupado. E você vê organizações da ONU, diversas. Sabe, ninguém fala dos reféns que estão sequestrados. Ninguém. Sabe? Não. Porque ao invés de se preocupar, sabe? Tipo, gente, vamos nos preocupar com a Palestina? Vamos. Vamos também pensar nesses reféns que estão sequestrados. Nem a Cruz Vermelha ajuda. Nem a Cruz Vermelha vai lá para entregar medicamento para essas pessoas que estão sendo mantidas reféns. Então você vê que, sabe, tipo, pra eles é isso mesmo. Mata os reféns, que se foda eles. Tipo, desculpa a palavra, sabe? Mas. Então você vai gerando cada vez mais extremos e você fica assim, tá bom, vai tirar o Netanyahu, vai colocar quem? Vai seguir o que o mundo quer, que Israel deixe de existir? Isso também eu não aceito. Então, ai, gente, é muito complexo isso. E E ele fala isso, né? De que tipo de futuro a gente vai ter em Israel, porque a gente tem a situação do Shalit, que ele ficou lá durante anos, e por mais que a gente possa dizer que, pelo menos conseguiu fazer o acordo, que ele foi solto, não sei o quê, mas, gente, foram anos da vida dele sequestrado. Que passa anos, assim, sabe? Tipo, apanhando, sendo torturado, sabe-se lá Deus mais o que fizeram. Eu confesso pra vocês que apesar. Eu acho que ele escreveu um livro, uma coisa assim, contando. Eu não quero nem ler, porque eu não quero saber. Só de imaginar o que não deve ter rolado ali, sabe?
Então, então é isso, sabe? Tipo, e tem uma coisa que uma amiga minha me falou quando eu tava lá em Israel, ela é israelense, né? Que ela disse assim. Aliás, não só ela, teve outros também que falaram. Se Israel não protege os israelenses, então para que existe esse país? Porque a proposta não é essa. Nós vamos proteger os israelenses, nós vamos proteger os judeus. Porque não tem um país judaico no mundo. Tem mais de 50 países muçulmanos, tem não sei quantos laicos cristãos, sei lá. Não tem um país que vai defender os judeus mesmo. A prova disso foi o próprio Holocausto. Tá ali morrendo um monte de judeu e as pessoas estão tipo assim, ah, isso não é problema meu. Então, o Estado tem que priorizar os seus cidadãos. E os reféns estão lá. É isso que vai acontecer? E isso é uma coisa que muitos dos meus amigos que estão lá, né? Essa minha amiga, por exemplo, que ela falou isso. Se eu for sequestrada, ninguém vai me buscar? É isso mesmo? Se eu for sequestrada, eu vou ficar lá, vou passar anos lá, sendo torturada, apanhando, sendo estuprado, seja, sabe, mutilado, e ninguém vai fazer nada? E é óbvio que é complicado essa questão também de soltar prisioneiro, né? Inclusive, ele estava contando, né, que de uma situação que aconteceu muitos anos atrás, né, que a esposa dele, que tem 36 primos, perdeu um dos primos, e que foi uma história, assim, meio... Tipo, ele falando, né, nossa, esse primo dela tava no nosso carro, e uma semana depois ele não tava mais ali com a gente. E, enfim, né? Depois fez toda uma operação, prendeu a pessoa que matou ele e tal. Essa pessoa que matou foi solta depois, nesse acordo de 2011 aí, que liberou esses prisioneiros, né? E aí ele tava falando, a família ali, daqueles que... de... Porque ele ajudou na negociação. Essa família não olha mais pra ele, não olha pra cara dele. E é uma situação muito de merda, cara, porque eu fico imaginando, imagina se Deus o livre, um parente meu morre, eu vou querer justiça. Ainda mais se foi assassinado, eu quero justiça, que a pessoa que assassinou vá presa. Aí essa pessoa vai presa e aí ela é solta. E aí no que ela é solta, ela vai e mata outro parente meu. Porque é o que acontece nessas libertações, a gente sabe. Porque é o que já aconteceu diversas vezes. Eles são soltos e eles voltam a atacar e voltam a matar. Eu acho que nos casos, talvez, lógico, tem as tentativas também que não são bem sucedidas. A pessoa vai presa por tentativa. Ok, ela não tem sangue nas mãos, mas por uma falha dela. Ou por um acerto do exército. Porque tentar, a pessoa tentou. Ai, gente, o que você faz com isso? Mas ao mesmo tempo, eu fico assim, gente. Solta os prisioneiros, se é o que eles querem, solta, solta pra trazer esses reféns de volta. Ah, mas vai soltar 10 mil prisioneiros, solta os 10 mil, manda, vai, manda, mas traz de volta os reféns. Porque eu acho isso, sabe? Tipo, eu acho que a prioridade tem que ser trazer esses reféns de volta. Essa é a prioridade. E não tem uma comissão, não tem um inquérito. O Netanyahu também, ele sabe que o dele tá na reta. E fica falando que não sabia, que ninguém avisou, que ninguém falou. Ah, sabia sim. O cara é um narcisista, um psicopata, um louco. Então você não tem uma liderança ali, sabe? E eu acho que também uma coisa assim que às vezes eu vejo muitos no Brasil, né, comentando e falando, a gente tem que entender também que quando a gente tá olhando para um país como Israel, ali no Oriente Médio, né, qualquer país que fosse ali, a gente tá olhando para outra cultura, outra civilização. Então, por exemplo, no Israel, as eleições, elas não acontecem como acontece aqui no Brasil. É um outro esquema, é um outro tipo, sabe? Óbvio que é uma democracia, você tem uma eleição que acontece e tudo mais, só que é diferente. Ali as pessoas, por exemplo, não votam em candidatos, elas votam em partidos. E os partidos vão ganhar cadeiras.
essas cadeiras, que vão escolher, enfim, né, no parlamento, Knesset, quem vai ser o primeiro-ministro. Então, lógico, tem outros países também, tá, gente? Que a eleição ela é diferente como acontece no Brasil, os poderes são diferentes, enfim. Só pra gente tomar esse cuidado quando a gente tá comparando, sabe? E o Netanyahu, ele quase não formou governo, sabe? Ele teve que ir pros extremistas pra conseguir se reeleger de novo. E tá essa lambança aí, entendeu? Que tá difícil. E ele até comenta, né, ele falou nessa roda, que a sociedade civil, ela tá se organizando desde o 7 de outubro, muito mais do que o governo, né? E que existe uma geração mais nova que tá tentando olhar pra frente e tá dizendo, essa tem que ser a última guerra, cara, já não dá mais, isso tem que ser a última guerra, olha a quantidade de pessoas que estão morrendo. Mas é tão difícil, sabe, gente? E olha que eu nem tô lá, sabe? É difícil, cara, porque você tem muita raiva, você tem muito ódio, você tem muito rancor, que já dura bastante tempo, dos dois lados, sabe? E o que você faz pra controlar essa raiva e esse ódio? Você verdadeiramente seguir em frente, sabe? E tentar um acordo de paz, tentar um cessar-fogo. E você olha pro mundo, o mundo, ele pede cessar-fogo enquanto Israel tá lá disparando míssil. Quando Israel apanha e tá levando os mísseis dos outros, o mundo bate palma. E aí você fica assim, que cessar-fogo é esse, cara? Na realidade, vocês não querem um cessar-fogo, vocês querem a destruição de Israel. Vocês já deixaram isso muito claro. Então pra que eu vou ouvir o que o mundo tá falando? Ah, isso dava um outro vídeo, gente. São muitas questões. Mas ele finalizou essa roda de conversa dizendo pra gente fazer esse experimento de conversar com pessoas que têm visões diferentes das nossas, de conversar, né? Tipo, pô, você tá indo lá numa manifestação pró-Palestina. Por que você tá indo nessa manifestação? Por que você defende essa causa? O que você quer? Porque se a gente não ouvir o outro lado, nunca vai avançar a negociação de paz. Porque se a gente fica só no nosso mundinho, vai só piorando. E não é fácil, gente, não é fácil. Quantas pessoas você acha que tá disposto a ouvir alguém que tá do lado de Israel? Eu não tô dizendo que Israel é santo nisso, sabe? Mas você pensar assim, que tipo, cara, eu tenho amigos que estão lá, que moram lá. Fora os amigos que estão sempre. Sério, sempre que eu abro minhas redes sociais, eu vejo uma pessoa que eu conheço diferente que tá lá, sabe? Fazendo alguma coisa, enfim, em Israel. E pessoas, assim, relativamente, entre aspas, próximas, sabe? Que morreram. Que morreram não, foram assassinadas, sabe? Tipo, meus amigos de lá mostrando, tipo, contando, sabe? Poxa, eu perdi fulano, eu perdi ciclano. Então, assim, ninguém tá preocupado, ninguém tá nem aí. Pelo contrário, as pessoas estão falando isso, bem feito. E aí você vê esse bem feito e você fica assim. Então é isso, né? Então, beleza. O mundo já deixou bem claro, então, o que eles pensam sobre isso. Então. Ai, gente, enfim, é isso. É uma tarefa muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu não vou ser hipócrita pra vocês, não. Eu não sei se eu conseguiria sentar numa mesa de conversa pra conversar com um palestino. Eu não sei se ele estaria disposto a me ouvir, por que eu tenho que ouvi-lo? Eu sei que alguém tem que começar a ouvir. Mas é isso. Tá todo mundo com dor, tá todo mundo sofrendo. Vocês acham o quê? Que os israelenses não estão sofrendo também, gente? Tipo. Claro, você pode dizer, né? Ah, porque a dor do outro é mais forte do que a sua, mas. Cara, quando você tá, sabe, assim, meio que envolvido ali no meio. E é uma coisa assim que eu falo, sabe? Tipo, se morrer uma pessoa da sua família, você vai sentir muito mais do que se você visse no noticiário que morreu 1.000 pessoas, 10.000 pessoas por causa de alguma situação aí. Por mais que te cause empatia e tudo mais, uma pessoa da sua família que você ama te doeria muito mais.
Então, essa questão da dor também, ela é muito relativa, sabe? Mas é isso, são pequenos passos, né? A gente tem que começar a refletir sobre isso. Por mais raiva, por mais indignação, por mais tudo que a gente sinta, não dá pra continuar desse jeito. Tem que seguir em frente. Como? Não sei. Mas é isso, gente. Um beijo aí pra quem fica. Até a próxima.